Ok. Boa tarde, bem-vindos à Complexidade, aula 6. Vamos lá, o que nós temos hoje? Hoje temos mais uma apresentação. Luísa França vai apresentar sobre o modelo de distribuição de renda. Depois eu vou falar um pouco sobre onde eu parei sobre o Nobel de Economia e ver o que isso tem a ver com complexidade. E eu vou falar do paper do Brian Arthur, do Foundations of Complexity Economics. Deixa eu antes só mostrar aqui. Cadê? Deixa eu tirar isso aqui. Lá no... Não é isso aqui. Deixa eu vir aqui e olhar lá no Google Drive. Eu coloquei aqui esses... Alguém avisou na aula passada que o link que tinha no programa não estava funcionando. Então, esse Complexity Economics Online Course está todo aqui. Eu vou deixar aqui por enquanto, porque ele ocupa muito espaço aqui. O Google só dá 17 gigabytes, ele leva bem uns 3, então vou deixar um tempo, um mês ou 2, depois eu tiro. Se alguém tiver interesse em baixar isso. Então peraí. Ok, então, Luísa, você está pronto? Eu vou compartilhar aqui a tela, peraí. Tá, share screen. Ok, pode. Eu vou compartilhar aqui. Todo mundo vendo? Eu espero que sim. Então tá, boa tarde todo mundo. Meu nome é Luísa França e vou falar sobre modelo, na verdade, não de distribuição de renda. Eu tô me corrigindo que eu mandei e-mail falando sobre renda, mas na verdade é riqueza, que são, enfim, coisas próximas, mas aqui a gente tá falando mesmo de wealth, né? A gente tá falando de riqueza, então uma coisa mais agregada. Então esse modelo aqui do NetLogo, ele é baseado num modelo que chama Sugarscape, que é do Epstein e do Extel, que basicamente o que importa nessa sociedade, né, o que eles têm que consumir é açúcar, né, sugar, só que aí nesse modelo aqui eles adaptaram para grãos, então por isso tem grain aqui, então está falando de grãos. E como é que funciona? A gente tem 3 tipos de pessoa, né, elas fazem parte de 3 classes mesmo, a gente tem as pessoas que são vermelhas, que são pessoas de classe baixa, pessoas verdinhas, pessoas de classe média, e as pessoas azuis, que são as pessoas de classe alta. E aí elas vão, enfim, se movimentar dentro desse nosso espaço aqui, sempre buscando ir para os lugares que tem mais grão, porque elas querem se alimentar mais. E esse acumulado dos grãos que elas usam para se alimentar, para sobreviver, é a riqueza delas. Então, é esse acúmulo de grãos que representa o acúmulo de riqueza. E cada pessoa nesse espaço, nessa nossa sociedade, ela vai ter um metabolismo próprio, que é uma velocidade que ela mesma tem, que é variável entre as pessoas, para conseguir se alimentar desses grãos, e também uma visão. Então, a gente pode ver que nesse segundo botão, a gente consegue controlar o máximo de visão que essa pessoa tem para ela se movimentar dentro desse espaço, para ela ver onde tem mais ou menos grãos. E a gente também tem o metabolismo, que a gente consegue controlar. E aí tá, tem esses 3 grupos de pessoas. E aqui embaixo, depois desses 2 botões que eu falei, a gente tem expectativa de vida mínima e máxima. Então, a gente consegue controlar por quanto tempo essas pessoas vão viver dentro dessa sociedade. E aí, isso é importante porque quando a expectativa de vida delas acaba, né, chega ao fim, elas vão, então, morrer
Então, elas morrem nessa sociedade quando elas não têm comida ou quando a expectativa de vida acabou. E aí, elas deixam um filho ou uma filha. Então, elas passam para o futuro uma pessoa. Então, cada pessoa deixa uma outra para depois. Só que essa pessoa que vem depois, ela não tem nada relacionado aos pais, digamos. Então, o que acontece? Ela tem um metabolismo próprio e uma riqueza própria. Então, aqui a gente não tem herança. Baseado nisso, a gente já pode dizer que ele vai estar subestimando aí essa concentração de renda, né? Porque grande parte da concentração de renda da nossa sociedade está ligada à herança, né? As pessoas vão passando isso adiante, e aqui já nesse modelo a gente não tem isso. Então, esse é um ponto interessante. E como vocês podem ver pela diferença de cor no nosso quadradinho aqui, tem espaços onde tem mais grãos e espaços onde tem menos grãos. A parte mais clara é onde tem mais grãos, e a escura onde tem menos. E aqui nesse percent best land, o último antes do setup e do goal, a gente consegue controlar a porcentagem desses espaços onde tem muito grão. Então, a gente, digamos, disponibiliza mais ou menos grãos para essa nossa sociedade. E aqui de baixo a gente tem só falando sobre a velocidade de crescimento desses grãos, né? A gente vai consumindo e eles vão nascendo mais. E quantos grãos nascem a cada nova safra, digamos assim. Enfim, esses são, então, aqui do lado os nossos botões. E embaixo a gente tem esses 4 espaços, os 4 gráficos. Primeiro ele vai plotar só os números, né, de pessoas em cada uma das classes. Vamos reparar de novo que a gente tem uma distribuição mais ou menos igualitária aqui no nosso quadrado, entre pessoas de classe baixa, média e alta. Aqui do lado tem um histograma, né? Então é bom para comparar a proporção, né? Como eles se comparam. Aqui, de novo, a gente tem uma coisa meio parecida entre as 3 classes. Do lado a gente tem a curva de Lorentz, que ela é uma representação gráfica da distribuição de renda. Então aqui no eixo X a gente tem a porcentagem da população e no eixo Y a gente tem a porcentagem da riqueza. E aqui nessa linha de 45 graus, X e Y são iguais. Então, é a utopia, né, de distribuição de riqueza, onde, sei lá, metade da população tem metade da riqueza, enfim, esses números são iguais. E aí, a curva de Lorenz, então, é essa curva vermelha. E ela vai estar sempre abaixo, né, dessa linha utópica de 45 graus. E aí, ela vai medir a distribuição de renda. Então, quanto mais longe dessa curva ideal, mais desigual a gente tem essa nossa distribuição de renda. E, por fim, o índice de Gini, que ele é calculado com os valores da curva de Lorentz. Então, ele vai basicamente medir a diferença entre a nossa distribuição, que a gente tem de fato, e o que seria ideal, que é mostrado pela linha de 45 graus. Então, a gente vai de 0 até 1, sendo o 0 mais igual, a menor diferença, né? E o 1, a maior diferença possível. Então, dado tudo isso, a gente vai agora começar a, de fato, mexer no nosso modelo. Primeiro, eu queria rodar uma vez com tudo mais ou menos no meio. Dá para ver que eu tentei colocar as coisas mais no meio para a gente ter, digamos, uma versão para a gente não analisar nenhuma das variáveis ainda. Luísa, se você clicar em cima dos gráficozinhos, aí você pode arrastar ele. Acho que tem que selecionar. Para ficar em cima? Eu não sabia. Clica em cima do gráfico com o mouse direito, aí select. Verdade. Então, vou fazer tudo aqui em cima. Obrigada, perdão. Eu estava esquecendo disso. Vou arrumar aqui. E aí, tá. Mas eu vou fazer, então, a primeira vez pra gente... Com tudo numa média. E depois eu vou alterar algumas coisas. Espero que fique melhor. Ficou melhor agora? Espero que sim. Então tá. Então a gente vai primeiro colocar aqui tudo mais ou menos numa média. Na verdade, eu queria colocar, inclusive, 75 anos para a nossa expectativa de vida máxima, porque se eu não me engano, salvo engano, o valor para o Brasil atualmente. Então, enfim, queria colocar para ser uma coisa que parecesse mais a nossa realidade. E aí eu vou colocar aqui por volta de 150 tickszinhos, né? Para a gente ver quais são os valores. É um pouco difícil de clicar exatamente, então, perdão aí pela inexatidão. Mas aqui a gente chegou, então, a alguns números.
Reparem, então, que antes a gente tinha valores muito parecidos para as três classes, né? Aqui a gente está com a quantidade de pessoas, né? Que é 504. E agora a gente cresceu muito a nossa quantidade de pessoas pobres, né? Pessoas de classe baixa. Então, aqui a gente tinha todos eles basicamente num ponto parecido. E esse número sobe muito rápido para uma grande diferença. E aqui a gente vê como esse modelo ele é uma representação da lei de Pareto, que é o quê? A gente tem uma grande porcentagem da população controlando uma pequena parte da renda. E vice-versa, uma pequena parte da população que está ligada à grande parte da renda. Então, os grupos, o maior grupo de longe é o grupo mais pobre, né, a classe baixa. Depois a gente tem uma classe média e menor ainda é a nossa classe alta. E aí a gente vai ver que isso continua no geral para quando a gente vai alterando e que isso está ligado a tudo que a gente vem falando na matéria sobre Power Law, que a própria lei de Pareto representa isso e que essa tendência de, enfim, pobres permanecem mais pobres e ricos permanecem mais ricos. E a gente pode ver que quando a gente continua, por exemplo, vai deixando ele rodar mais um pouco, que a gente tem uma certa estabilidade aqui nesse índice de Gini. Ele varia, claro, mas ele está ficando aqui numa média que, enfim, de 4, 0,4 a 0,5, que no geral é a média que ele assume, mesmo a gente variando algumas coisas. Então, ele tende para esse valor, que é um valor parecido com o que a gente tem, por exemplo, para o DF e para o Brasil. Eu anotei aqui, perdão se estiver errado também, mas que o nosso índice de Gini para o DF, o mais recente, era 0,58, e o índice de Gini para o Brasil é 0,51. Então, o Brasil seria mais igual do que o DF, de acordo com esses valores. E são valores semelhantes aos que a gente vê aqui, digamos, numa média, assim, dentro do nosso modelo. Então, agora, eu queria que a gente desse uma olhada quando a gente diminui bastante a expectativa de vida. Porque eu acho que faz um ponto interessante. Então, ó, vou colocar de novo para 150, para a gente tentar ver como que ele fica nessa situação. Passar um pouquinho mais. Mas olha como a gente tem uma diferença aqui na proporção, né? Porque, basicamente, você continua tendo uma quantidade maior de pessoas de classe baixa, menor de classe média e menor ainda, bem menor, né, de classe alta. Só que agora elas estão bem mais próximas. E aí você tem um índice de Gini menor. Meu índice agora vai ser 0,34. Mas isso não quer dizer, de fato, que a gente tem uma sociedade mais igual, mas eles são mais iguais porque a gente tem pessoas morrendo muito mais cedo, né? Então, a competição entre elas ali é muito menor. Na verdade, elas vão... essa sociedade, ela vai se renovando, digamos assim. Então, você tem uma variação muito maior aqui nas quantidades, por causa justamente dessa expectativa de vida mais baixa. E a gente tem valores de maior igualdade, só que não necessariamente é igualdade no sentido mais amplo da palavra, né? Ele só tem aqui, de fato, uma igualdade de riqueza por causa dessa redução. Aí agora eu vou voltar para o nosso 75 e tentar ver, então, como que acontece quando a gente tem mais ou menos pessoas. Aqui eu estava colocando no 500, né, para a gente ver uma média, mas quando a gente coloca para 1.000, a gente tem valores bem, bem altos. Aqui a gente tem uma competição bem grande, né? Você vê que, de novo, a classe baixa fica lá em cima, a quantidade de pessoas muito alta. A gente consegue ver até, assim, essa discrepância visual é muito grande pela quantidade de bonequinhos vermelhos, né? Aqui no nosso espaço. E, de novo, a gente continua com uma média. Na verdade, aqui é até a linha mais reta que a gente teve até agora, que a competição é muito alta, né? A gente tem muitas pessoas aqui, a gente tem o número máximo de pessoas, e a gente tem essa grande diferença entre as classes, mas agora a gente tem um índice de Gini de 0,4. Quando a gente coloca para uma quantidade bem menor de pessoas, para 100 pessoas, o que a gente recebe aqui é diferente. Reparem como ele já abaixou.
Claro que, assim, esse abaixar é muito relativo, né? Assim, a gente está falando aqui de coisas que não mudam drasticamente, mas a gente consegue ver uma diferença no formato das curvas que ele formaria aqui, quando ele plotava a linha da classe baixa, né? Antes ele estava muito mais colado nesse teto, e antes estava muito mais reto, aqui a gente já tem uma certa maior variedade, assim. E aqui, antes, o que era, acho que era 80 e poucos por cento, a 80 e poucos por cento de pessoas na classe baixa, a gente já cai um pouco para um valor que tá 77 por aí. Então, você vê que você tem uma menor proporção de pessoas nessa classe média, só que a gente pode ver que o nosso próprio índice de Gini, ele está aqui no valor um pouco mais alto. Então, ele estaria mais desigual. E aí, enfim, a gente tem muito espaço para brincar dentro desse modelo, tem muitas coisas que a gente pode variar dentro dele. A própria porcentagem de lugares com maior quantidade de grãos também, a gente pode alterar isso. Então, vocês notam de novo, lembrando que a parte mais clara é onde tem mais grãos. Então, quando a gente coloca 1/4 desse nosso espaço com uma quantidade de grãos, lembrando que a gente começa com níveis parecidos para os três grupos, a gente vê aqui que a gente mantém tudo que a gente vem falando até agora. Então, mesmo que a gente tenha mínimas variações enfim, pessoas, espaço, a gente mantém, essa é a força, de fato, assim, eu diria, da Power Law e da lei de Pareto, né, que ela continua nos mostrando que mesmo a gente partindo de uma coisa igual e agora com uma maior ainda quantidade de grãos, a gente tende a esse valor meio que no meio termo entre o mais desigual e o mais igual possível. E aí, de novo, a gente continua com quantidade muito alta aqui de classe baixa e vice-versa. E só para a gente fazer, então, para ver a diferença desses últimos dois, tentar guardar aqui a ideia do que a gente viu para maior quantidade de grãos dentro do nosso espaço. E agora ver como que funciona para essa outra situação. Então, aqui, ó, a gente tem a gente lembra que a gente tinha a mesma quantidade de pessoas, né? Então, agora a gente subiu a quantidade de pessoas de classe baixa nessa nossa situação, mas que, por mais que a gente mude de valores pequenos para o índice de Gini, ele se mantém nessa mesma situação, justamente porque a gente tem uma força muito grande dessa diferença entre as classes, que a gente pode aqui justificar ou, enfim, colocar como em função dessa questão da visão e do metabolismo também. Acho que a gente pode... Professor, você me avisa se estiver passando o tempo, ou, enfim, qualquer coisa. Mas vamos, então, tentar fazer mais um teste final, então, com a questão do metabolismo. Para a gente ver quais são as alterações que a gente tem por causa disso. A gente tem aqui, ó, primeiro uma quantidade bem maior de classe média, né, dessa vez, em comparação às outras duas classes, inclusive a classe baixa, ela é a menor de todas. E quando a gente coloca, aqui muito rápido, a gente chega, eu diria talvez o valor mais alto que a gente viu aqui de pessoas pobres. Então, você vê que quando você tem um metabolismo muito alto, o que é isso? A capacidade de você comer, né, se alimentar, acumular riqueza, se a pessoa tem um percentual, uma probabilidade, uma capacidade de acumular riqueza muito grande, a gente vai ter essa maior distinção. Então, você vai ter mais pessoas pobres do que antes. Mas você vê que você tem um índice de Gini que continua ainda nesse 0,4. Então, eles continuam se mantendo. Então, é basicamente difícil você colocar aqui uma informação em algum valor que ele vá contra a lei de Pareto, vá contra a Power Law, da ideia de que pessoas pobres continuarão pobres e que, na verdade, você partindo ali de uma proporção igual, você vai
tender essa discrepância muito grande. Só quando a gente coloca, eu diria, valores muito irreais, então quando a gente joga a expectativa de vida lá para baixo, ou se eu basicamente tirar a quantidade, diminuir muito a quantidade de grãos, que a sociedade vai se tornar mais igual. Só que ela é mais igual justamente pela falta do que, na verdade, pelo acesso igual à riqueza. Então, eu diria que é um pouco isso. Espero ter falado tudo que eu previa. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário. Obrigado, Luiz. Alguém tem pergunta, algum comentário? Eu tenho. Eu também tenho. É só uma pergunta. É que eu cheguei meio atrasado, eu queria saber se esses pontinhos, esses quadradinhos atrás, o verde e o preto, se eles significam alguma coisa. Vou voltar aqui na tela só para a gente rever. Sim. Aqui tá no preto porque eles já, tipo, comeram tudo. Mas quando a gente coloca, tipo, de novo, ele não fica tão preto assim, são alguns pontinhos. Mas o branco mais clarinho é onde você tem mais grãos. Grão é, tipo, o alimento deles aqui, né? O que eles estão consumindo, e é o que gera a riqueza dessas pessoas. E aí, então, esses pontos mais claros são os pontos onde a gente tem mais grãos, maior riqueza. Então, quando a gente até aumenta aqui esse botão a porcentagem de best land, né, que é o espaço mais fértil, você vê que ele fica mais branquinho, ele fica mais claro, que é onde então a gente tem uma maior quantidade de grãos aqui. E aí, quando a gente diminui, fica mais preto, que é quando a gente tem bem menos. Entendi, obrigada. Nada, amiga. Alguém mais tem alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta. É que a gente está analisando aqui a questão somente do lado dos consumidores, mas se você mudar, por exemplo, a quantidade de grãos que são gerados ao longo do tempo, aumentar essa quantidade de recursos iniciais, vai mudar? O Apollo vai ser violado? Alguma coisa parecida? Eu só não ouvi o que você falou depois de mudar a quantidade de grãos. Você falou mais outra coisa que eu não entendi, perdão. Se você puder repetir, por favor? Vai ficar mais igualitária a sociedade se você aumentar os recursos iniciais? Você pensaria isso, né? Mas vamos ver. Cadê? Pera que eu só mudei aqui, coloquei no menos, aí ficou meio errado. Então, esses dois botões, um deles é a velocidade, né? Que é esse intervalo. Então, assim, a velocidade em que esses grãos crescem, né? E aqui é o número de grãos que crescem. Então, vamos alterar aqui para 10, para a quantidade máxima de grãos que crescem com o passar do tempo. Só colocar o metabolismo aqui no lugar de novo. Enfim, vamos lá. Nota que, vou pegar aqui uns 150, a gente, de novo, chega em valores, enfim, esperados, né? Os valores que a gente tem visto no geral. E aqui a gente chega a um índice de Gini de 0,47, então 0,47. Só que quando a gente diminui bastante esse intervalo, a gente vai ter uma situação onde aqui é muito maior e o nosso índice é menor. Então, quando a gente tem menos, a gente é mais igual, que é um pouco aquilo que eu falei, que é um pouco contraditório. Quando você tem menos, você tem uma quantidade de pobres muito maior e você tem uma igualdade maior, justamente porque não está crescendo muito grão. Quando você aumenta a quantidade de grãos, você tem uma distribuição, né, que é mais igualitária no sentido de tamanho dos grupos mesmo. O grupo de pessoas da classe média, ele é um pouco menor em relação ao que a gente viu aqui, só que a desigualdade, ela é maior. Porque, justamente, o grupo que tem mais renda, né, que tem mais riqueza, ele tem riqueza num nível tão maior que quando ele cresce um pouquinho. Então, eu não tenho um grupo de pobres tão grande, eu cresço esse aqui, eu já torno a desigualdade mais alta, se é que fez sentido. Então, é um pouco contraditório nesse sentido. Isso que eu achei muito interessante quando a gente analisa as possibilidades dentro desse modelo, é justamente isso, que a gente espera que quando a gente tiver mais grãos, quando a gente tiver uma porcentagem maior de espaço com mais grãos, enfim, maior metabolismo, maior visão, você vai ter uma desigualdade que diminui, mas isso não acontece necessariamente. Porque, na verdade, como
os ricos, eles têm essa propensão a poupar, né, já aplicando para, enfim, para a realidade, né, eles não têm que colocar tanta da riqueza deles nesse, digamos, no caos, no risco, nos problemas, como eles conseguem se proteger com vários mecanismos, eles acabam conseguindo ter dinheiro muito mais fácil, né? E aí a gente vai propagando isso por um bom tempo. Eu vou parar aqui de novo de... Uma coisa interessante desse modelo, quer dizer, a Luísa falou no começo que ele é baseado no Sugarscape. Esse Sugarscape foi um dos primeiros que apareceu desses modelos ABMs. Esse Axtel, ele é muito ativo nessa área. E eles têm uns 3 livros já e no modelo deles vão complicando o modelo. Esse que a gente viu é o mais simples. Então, nesse não tem produção. A pergunta de produção, nesse o grão nasce naturalmente. Tem outros que se pode mudar, se ele nasce e volta, ou nasce e não volta, ou demora 2 dias para recuperar. Mas no modelo Sugarscape é um livro inteiro. Então, eles dizem que eles conseguem fazer emergir naturalmente, sem eles programarem. Só fazendo pequenas mudanças, surgir trocas, migração, guerra, bancos. Bancos seria assim, tá em cima de muitos grãos, mais do que ele consome, aí teria um jeito dele pegar os grãos, estocar e emprestar para um outro em troca de mais no futuro. Então, eles complicam... o que eles queriam fazer é mostrar como coisas muito parecidas com a nossa sociedade podem emergir a partir de umas regras muito simples. No final, fica um pouquinho forçação de barra para eles fazerem alguma dessas coisas mais complicadas surgirem. Mas o que eu acho interessante é que, assim, e a Luísa falou isso muito bem, é bem contraintuitivo que concentração de renda, a gente acharia que concentração de renda é uma consequência do capitalismo malvado. Não, concentração de renda é a coisa mais natural que tem. Ela aparece naturalmente em qualquer circunstância. Se solta pessoas numa ilha, acontece, solta coelhos numa ilha, a gente tem concentração de renda. E é interessante que ela se deve, nesse modelo mais simples, a condições iniciais. Alguém deu sorte, os agentes são iguais, fora o metabolismo, algumas coisas que estão mudando, visão, metabolismo, mas alguém começou num lugar com muitos grãos, então ele vai tender a rapidamente ser um dos ricos. E alguém que começou num lugar sem grãos não vai ser. Então, a gente tende, especialmente quando você é um dos ganhadores, você tende a racionalizar, não, eu sou rico hoje, ou eu sou talentoso, eu sou o primeiro da minha classe de compositores ou escritores de livros, ou sou o melhor médico, porque eu me esforcei, foi isso esforço próprio, é meritocrático. A desigualdade é consequência da meritocracia. E esse modelo mostra que não, quer dizer, que pode ter isso também, mas mesmo sem meritocracia, sem esforço nenhum, isso já acontece de qualquer jeito. E a gente tende a racionalizar o cara que está em cima. Por que ele está em cima? Aí você conta uma narrativa porque você acha que o Harry Potter é o melhor livro do mundo. Mas podia ter sido facilmente, por condições iniciais, podia ter sido algum outro livro. Aí, uma coisa interessante mas só porque é natural, concentração de renda, não quer dizer que a gente precisa gostar, não quer dizer que é correto para os nossos morais do que a gente acha que uma sociedade deve ter. Algumas pessoas falam assim, né? Concentração de renda é natural, então a gente não deve fazer nada, é natural, então é o que é para ser. Mas não, a sociedade pode optar por não querer fazer. Então, que tipo de políticas você poderia fazer? Então, pensa num imposto sobre herança. Esse seria aquele exercício que a Luísa fez, um pouquinho, podia ser de fazer as pessoas ter menor expectativa de vida, talvez. Talvez isso não seja uma boa política, né? Agora, as pessoas só podem viver até os 45. Mas um imposto sobre herança seria um. E tem países escandinavos, que são os mais iguais que existem, fazem isso, né? Um grande imposto sobre grande redistribuição de renda. Cada sociedade meio que escolhe quanta redistribuição ela quer fazer. Inclusive, é interessante que o Brasil, eu tenho um livro sobre isso, o Brasil, as crenças dominantes no Brasil são muito favoráveis à redistribuição, à inclusão. O problema é que o Brasil já está numa desigualdade muito extrema. Existem
muitas forças gerando redistribuição no Brasil, por isso que a gente tem cotas, por isso que tem um monte de políticas inclusivas e Bolsas Famílias, e está nas crenças gerais. Só que está lutando uma guerra pesada, porque a história já legou para a gente muita redistribuição de renda. Então, aí, só mais uma coisa que me ocorreu quando a Luiz estava falando. A gente tende a achar a gente tende a acreditar que um sistema mais igualitário é mais natural. O contrário do que foi mostrado ali, que concentração de renda seria igual. E por que a gente acha que seria natural? O Piketty tem uma teoria sobre isso. Ele colocou assim que, durante muito tempo, desde a Revolução Industrial, você tem a concentração de renda aumentando. Daqui a pouco ela começou a ficar mais igualitária. E no século XX, foi quando deu boa parte do crescimento do século XX, entendeu? As coisas ficarem mais igualitárias. Então, a gente imaginou que aquilo era o natural, né? Porque a gente está olhando para trás algumas décadas, dizendo, não, natural é isso. Mas o Piketty, ele diz assim, não, o que aconteceu foi duas guerras muito grandes, mais algumas outras guerras e outros problemas, que destruíram muita riqueza e recolocaram a concentração de volta, mas uma vez que se acabou com as guerras, o negócio volta a subir e a gente vai tender cada vez mais a isso. E ele defende, então, a proposta dele é um imposto muito grande. E é interessante isso que o imposto é controverso, é muito controverso. Quem não quer diz assim, não, mas o imposto vai dar péssimos incentivos, aí ninguém mais vai gerar riqueza porque ou vai tentar botar tudo em ilhas, bancos, então não seria uma boa ideia. Mas uma ideia que muita gente, inclusive economistas, que eu tenho visto isso recentemente, muita gente, é uma política que muita gente era contra, mas cada vez mais, e gente muito surpreendente, eu vejo saindo a favor de Universal Basic Income, que é uma renda, o governo pagar dinheiro para todo mundo, um bolsa, mais do que um Bolsa Família, um bolsa a todo mundo. Você é alguém? Sim, está aqui uma bolsa. E por consequência da extrema desigualdade que a gente está chegando. A ideia é que a sociedade não pode viver sem isso, porque ficaria... Todos esses problemas que a gente tem visto de polarização e de problemas políticos. E é interessante, preste atenção. Outro dia o Paul Krugman falando a favor disso, e mesmo pessoas bem conservadoras diz que o único jeito de você manter o tecido da sociedade sem ruptura é fazer isso. Todo mundo vai receber algum dinheiro. E mais que chegaram numa conclusão que a principal crítica a isso é moral hazard, né? Que você faz isso, aí todo mundo vai ficar bebendo cachaça o dia inteiro. Não preciso trabalhar que eu vou receber dinheiro e ninguém vai fazer nada. Mas acaba que as pessoas não são assim, né? Então, a gente teve essa experiência da pandemia, teve um Universal Basic Income quase em todos os países, vários países fizeram, o Brasil fez, e ele realmente funcionou bem para essa situação. Teria sido muito ruim sem ele, provavelmente. Então, eu acho isso interessante, que deu um choque que forçou países a fazerem, países que não fariam, e como mais ou menos funcionou, eu acho que vai gerar uma aceitação maior. Ok, mais alguém? Então, lembre-se, já tivemos 2 apresentações, e os outros precisam apresentar também. Então, quem quiser, manda um e-mail para mim. Vamos ver se já na próxima aula tem mais uma ou 2. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Só para quem chegou atrasado, eu mencionei que no Google Drive, aquele curso de Complexity Online está no Google Drive. Então, porque o link estava quebrado no programa. Eu estava quebrado? Não. Eu acho que eles estão oferecendo esse curso no edX ou no Coursera de graça, mas aí, então, você tem que se inscrever lá. Então, você pode fazer isso ou você pode baixar lá do Google Drive. O que eu quero fazer agora antes de passar para o texto do Brian Arthur, eu tinha começado isso aqui na aula passada. Isso aqui é só uma curiosidade, um pouquinho o HPE de complexidade. Eu fico pensando assim, então, vocês são jovens economistas, estão começando a decidir
que tipo de economistas vocês vão ser, eu vou ser um pós-neo-keynesiano, você um não sei o quê. Então, aí você diz, mas complexidade, peraí, isso é meio esquisito, isso é muito arriscado, é muito longe do mainstream, a maioria das pessoas não sabem nem o que é isso. Então, qual é a chance, deve estar se perguntando, qual é a chance de complexidade vir a se tornar uma parte respeitável da literatura? Eu fiquei pensando assim, será que ganharia um prêmio Nobel algum dia? Será que, para mim, seria muito bom se acontecesse. É difícil porque hoje em dia ninguém mais ganha prêmio Nobel sozinho, né? Essa é uma das coisas que a gente vai ver quando a gente for estudar inovação, é que inovação antigamente tinha o gênio solitário que fazia tudo sozinho, né? O conhecimento humano era de um tal tamanho que alguém podia ter um conhecimento de um bom pedaço e fazer algo novo. Mas hoje em dia o conhecimento é exponencial, tudo que existe gera novas recombinações e cada vez mais você vai saber um pedaço menor, então você precisa de times grandes. Inclusive, eu mencionei que você que estou escrevendo um paper com o Marcos, que foi aluno dessa disciplina um tempo atrás, e ele pegou os papers da ANPEC, todos os papers da ANPEC desde 2013, e a gente viu que o número de coautores em cada trabalho está aumentando fortemente. De 2013 para hoje, antes era muito comum um paper de um autor, 2 autores, hoje são sempre 4, e se for lá em biologia, tem 10 autores. Bom, aí então está aqui, esses são o pessoal que escolhe o prêmio Nobel, né? São suecos, né? Academia sueca, então eles ganham de escolher, são todos suecos. Eu pensava que ia ser um monte de homens barbudos, brancos, né? Assim, são os guardiões do que é respeitável no setor. Não era. Então, inclusive, tem mulheres no meio, que é bom, né? Não sei se vocês já perceberam, mas a economia está passando recebeu uma chamada, né? A gente sempre achou assim que nós, em economia, nós só ligamos para a verdade, nós não ligamos para preconceitos e discriminação. A gente sempre achou que a gente era isso, porque a gente é matemático, nossos modelos não discriminam. E acaba que quando foram olhar, bastava para perguntar para qualquer pessoa que participava em seminários, especialmente nos Estados Unidos, a profissão é extremamente discriminadora, né? Que é um ambiente tóxico, os seminários eram incrivelmente tóxicos em termos do jeito que as pessoas são tratadas, todo mundo achando que, não, mas eu estou sendo um cientista, eu estou questionando. Então, a economia está realmente passando por uma revolução boa nesse sentido. Então, é bom, não sei se o comitê do Nobel antes já era assim ou se isso aqui foi depois. Em todo caso, o que eu quero fazer, se eu perguntar para você e falar assim, de todo mundo que ganhou o prêmio Nobel em Economia, que eu sei que não é um prêmio Nobel em Economia, é um prêmio outra coisa, a gente só chama de prêmio Nobel, mas oficialmente não é Nobel, mas de todo mundo que já ganhou, alguém tem alguma coisa a ver com complexidade? Aí você pensa assim, não, claro que não, eles ganham por macro, por teoria dos jogos, por econometria, mas eu quero mostrar para vocês que um número surpreendentemente grande de ganhadores do prêmio Nobel já flertaram com complexidade, mesmo se eles não estavam chamando disso, mas flertaram com ideias que são centrais em complexidade. O que leva a crer, então, bom, deixa eu dizer outra coisa. Todo outubro, naquela segunda semana de outubro, quando sai o prêmio Nobel, é sempre assim, segunda-feira, sempre uma segunda-feira, 2ª de outubro, aí sai o prêmio Nobel, aí você vai se falar, você viu quem ganhou o prêmio Nobel? As pessoas têm 2 reações. Elas adoraram, sim, tá certo, é isso mesmo, eu sabia, tinha que ser isso há muito tempo. E outras, as pessoas falam, que bobagem, esse pessoal do Nobel, eles não sabem nada, que idiotice, eu nunca nem ouvi falar nessa pessoa, que questão. As reações são sempre essas, né? E óbvio, as coisas que você gosta, que você conhece ou não conhece. Mas aí, e eu achava isso também, eu não vou nem, assim, eu não gosto de prêmios, eu não gosto de Oscar, de Grammys, de todas essas coisas. Para mim parece muito, sei lá, uma vez que ganha um Oscar, eu não quero mais ver o filme, porque aí todo mundo está vendo e não tem. E eu era assim meio com o Nobel, assim, o Nobel, essa bobagem. Mas aí eu pensei bem, e ao contrário, repara como o Nobel, eles premiam, uma coisa que eu prezo muito, e a gente vai ver isso, porque a gente vai estudar um bocado de trabalho sobre isso, ideias novas, ideias originais. Eles premiam originalidade, eles não premiam técnica, eles não estão atrás de técnica. Você não ganha um prêmio Nobel por ser o melhor em algum tipo de técnica. Você ganha por inventar técnica. E, geralmente, quem inventa tem ideia, geralmente é bom também, mas se você é só um cara que pegou técnicas dos outros
e saiu aplicando. É comendável, claro, nem todo mundo vai ser um grande inovador, mas aí não ganha o prêmio Nobel. O prêmio Nobel é sempre essas ideias revolucionárias, ideias que começaram literaturas, abriram as portas para um caminho de investigação, empurraram as fronteiras do conhecimento daquele lado. Então, nesse sentido, eu acho que essa ideia, se eu conseguir apontar alguns ganhadores de Nobel que flertaram com complexidade de uma forma ou outra, então quer dizer que essas ideias são essas pessoas originais, questionadoras, inovadoras, então essas ideias devem ser importantes. Então, vamos lá, começar com o primeiro. Esse aqui é o Herbert Simon. Isso é legal, que ele não é economista, ele é da área de organizações, é mais de administração do que... E a gente já ouviu falar ele em economia, ele escreveu algumas coisas, a ideia de bounded rationality a gente usa dele, mas ele tem várias outras, ele tem satisficing, por exemplo, que as pessoas não maximizam, as pessoas satisfy. Você não procura o ótimo, você procura o bom que chega e você para, você só satisfaz um certo nível. Mas esse cara é uma figura, eu li uma vez que ele era considerado pelos colegas dele, que eles diziam que ele era um marciano. Ele tinha que ser um marciano, porque não podia ser humano, porque ninguém podia ser tão inteligente e saber de tantas coisas quanto ele. Então, e aí ele tem, por que eu botei ele aqui? Ele tem esse paper, The Architecture of Complexity, é um paper lá de 62, antes de eu nascer, esse paper, e é um paper muito bom, muito difícil de ler, eu já li umas 3 vezes, cada vez eu entendo um pouquinho mais, mas mostrando como sistemas complexos são modulares, eles são modulares, né, a arquitetura da complexidade. Já vai ver muito isso, sistemas complexos são em redes, tem vários agentes muito interligados entre si, outros muito ligados entre si e poucas ligações entre os dois, é que nem módulos. E tem razões pelas quais sistemas complexos são assim. Então, ele é um. Outro, o Kenneth Arrow, botei o Kenneth Arrow aqui, jovem e já mais velho, um dos maiores economistas, ele fez um dos maiores modelos que existe em economia, que é o modelo de equilíbrio geral, a gente vai falar sobre esse modelo mais para frente, de provar que um sistema econômico, competição perfeita, existe um sistema de preços que atinge um equilíbrio geral de todos os bens. E por que eu botei ele aqui? Ele é um cara impressionante, ele é um monstro, já escreveu sobre tudo, ele iniciou a economia da informação e várias outras coisas, a economia da saúde também, ele é um dos pioneiros, mas é porque ele fundou no Santa Fe Institute, esse livro são os anais daquela primeira conferência que teve lá. Então, ele participava do Santa Fe Institute, ele era de Stanford, mas participava. Então, isso mostra que o que ele está fazendo lá com um monte de físicos no meio do deserto do Novo México, no começo da década de 70, ele está lá dizendo, ele não está em Stanford com os economistas, ele está dizendo, olha, essa fronteira de pensar a economia com um sistema complexo vale a pena. E aí ele colocou o Brian Arthur, que era um jovem professor, para cuidar da área de economia no Santa Fe Institute lá no começo. Então, o Arrow está aí. Eu já estive numa sala com ele uma vez, numa conferência, é um periódico, aí tem uma reunião, e sabe quando você tem a pessoa mais inteligente na sala? E ninguém fala para você, mas você sabe que qualquer coisa que ele fala, está todo mundo prestando atenção, todo mundo concorda com ele. Ele tinha essa aura assim. Hayek, então, tem tudo a ver com complexidade, né? A ideia de que informação é a chave de tudo, de que não tem como a economia não tem como controlar, não tem como planejar, porque ninguém pode captar, processar e agir em cima de tantos pedaços de informação que seria necessário para agir. Então, ele vai aparecer várias vezes ao longo da disciplina. Esse é o discurso de aceitação do Nobel dele. Não. O Nobel dele foi depois. Esse é um paper lá de 45. Ele ficou meio esquecido, né, na profissão durante muito tempo. A profissão estava flertando com a ideia de planejamento, de controle, de a gente otimiza, a gente faz. Então, essas ideias de dizer que a gente não consegue fazer isso não pegava muito bem. Mas, finalmente, ele foi vindicado. Ele estava certo.
Aqui eu só botei algumas das coisas que ele escreveu. Rules and Order, né, bem a ver com complexidade. Order, você tem regras simples e disso emerge uma ordem espontânea. Aqui, esse é um capítulo que ele escreveu, Cosmos e Taxi. Cosmos é ordem em grego, né? É ordem natural. É uma ordem criada pelo universo, pela natureza, ela cria ordem. E táxis não é o Uber, táxis quer dizer uma ordem criada pelo homem, pelo ser humano, pelas pessoas. Então, tem dois tipos de ordem espontânea e natural, e ordem táxis, meio que economia livre, economia planificada, talvez. E isso virou um journal, tem um journal chamado Cosmos e Taxis, Studies in Emergent Order and Organizations. E eles têm uma capa bonita, né? Cada capa é diferente e é colorido, isso é legal. Ronald Coase. Aí você se pergunta, o que o Ronald Coase pode ter a ver com complexidade? Na verdade, não tem, mas é que eu gosto tanto dele que eu queria botar ele aqui. Mas eu consigo ter alguma coisa que ele tem a ver. É que ele tem essa ideia de custos de transação, né? E em complexidade tem essa ideia de que os custos de transação é que determinam que tipo de interações que vão haver. Então, é um conceito importante para a complexidade. Eu vou fechar a janela aqui que está chovendo, fica um barulho da chuva aqui. Próximo, Douglass North. Douglass North, durante muito tempo, eu trabalhava nessa área institucional, então era muito do Douglass North, dois dos livros deles aqui. E ele, entre esses dois livros, tem um livro de 2005, que ele escreveu, ele tem um capítulo que ele diretamente vai tratar de complexidade. Ele diz assim, o surgimento de instituições, o jeito que instituições aparecem, elas são criadas pelas pessoas, instituições, mas não é totalmente controlado, é uma ordem espontânea que instituições emergem. Ele tinha algumas dúvidas ainda sobre complexidade, exatamente como é que ia ser, e ele participou do segundo livro, do segundo encontro do Santa Fe Institute. Eu botei aqui o pessoal, o Kahneman, de economia comportamental. Não é bem complexidade, mas essa ideia de que os agentes seguem regras simples num sistema complexo. Eles não são racionais, não é racionalidade estrita, e eles seguem regras simples, é mais ou menos a ideia de comportamental. E eu já tinha mostrado esse livro outro dia aqui, o Thomas Schelling, o Micromotives and Macro Behavior. Esse título é definição do sistema complexo. As pessoas perseguindo seus motivos locais, idiosincráticos individuais, geram fenômenos emergentes macro, não controlados, não intencionados por ninguém. Então, tem ele. Olha todo mundo se inclinando ali na capa do livro. Eu percebi isso outro dia, está todo mundo assim se inclinando. É aquele negócio de que nós somos ultra sociais. A gente está ligado o tempo todo, a gente está aprendendo, a gente está copiando, a gente está imitando. Um cara se inclinou ali e todo mundo mais se inclinou. Paul Krugman, eu não sei quais são as suas opiniões sobre Paul Krugman hoje em dia, porque Paul Krugman virou ele não é mais economista, ele é um articulador político, escreve no New York Times, ele é extremamente antirrepublicano, então ele passou os últimos tempos babando contra Donald Trump e tal, que é legal, tudo legal, mas não é mais tanto um economista que nem ele era, ele agora é um colunista do New York Times. O que ele tem a ver com complexidade? Bom, ele tem esse paper do Increasing Returns in Economic Geography, sobre cidades, como é que cidades crescem, por que produção tende a se congregar em lugares específicos. Quando toda a economia falava sobre diminishing returns, ele vem com increasing returns. Eu vou falar mais sobre isso depois, mas então ele foi um dos primeiros a vir com essa ideia.
que é uma premissa contrária à premissa usual. Economia depende fortemente de feedback negativo, de diminishing returns, de retornos decrescentes de escala, de retornos decrescentes em geral. Então, ele tem isso. Elinor Ostrom, ela, pouco antes de morrer, ela escreveu uns 2 ou 3 papers explicitamente dizendo a gente precisa ir, a gente economia, ela não era economista, ela era cientista político, mas a economia precisa ir na direção de complexidade. O negócio dela é como é que grupos pequenos conseguem cooperar, criar regras, porque a teoria normal diria, não, as pessoas não cooperam, o mundo é um dilema dos prisioneiros, ninguém vai cooperar com ninguém, cooperar não é um equilíbrio, então, ou a solução para a propriedade dos recursos, ou uma pessoa é dona de tudo, propriedade privada, de um lago, por exemplo, ou o governo. Você vai estatizar ou vai privatizar. E ela notou que muito no mundo era comunitário, pequenos grupos homogêneos, pequenas comunidades conseguiam lidar bem com esse problema, e era um problema complexo. Justamente o que ela estava descrevendo é esse pequeno grupo de agentes, de pescadores, de lagosta em Fortaleza, interagindo entre si, e emerge disso a boa condução do recurso natural. Sem que precise o Estado estar controlando, que ele não ia conseguir, e sem que precise ser uma pessoa só, uma comunidade pode fazer. E ela falava explicitamente sobre complexidade. Oliver Williamson é importante para cursos de transação, mas não, de novo, não é diretamente complexidade. Então é isso. Então, se tanta gente já ganhou, tanta gente que já reconheceu a importância de complexidade, talvez seja uma boa ideia. Okay. Então, deixa eu falar um pouquinho desse paper do Brian Arthur, seguindo esse tema de complexidade e economia se encaixam, como é que a gente faz isso? E talvez tem vários temas aqui, mas talvez o que ele põe mais ênfase é um que ele participou, vou mostrar o modelo dele, é a ideia de equilíbrio. Equilíbrio é central em economia, né? Central. A gente só pensa em equilíbrio. Certo? Eu fui perceber, né, eu já estou fazendo economia há 40 anos, desde aluno e professor, eu tive uma lavagem cerebral em equilíbrio. Eu vejo o mundo por lentes de equilíbrio, mas não necessariamente esse é o melhor jeito de ver. Então, ele dá 3 exemplos de equilíbrio em economia. Eu mencionei mais cedo hoje, o modelo de equilíbrio geral, do Arrow e do Debreu. Então, qual que é esse modelo? É basicamente o modelo da mão invisível, dado algumas condições, basicamente o mercado competitivo, perfeitamente competitivo. Você tem um vetor com muitos bens, e tem demanda pelos bens, tem oferta pelos bens. Será que existe um vetor de preços que faça todas as demandas e todas as ofertas se igualarem? Será que é possível isso? Ou seja, sem que o governo esteja fazendo nada disso, ele provou que sim, existe, dado essas condições de mercado competitivo. Não é porque, assim, depende das preferências das pessoas, depende das tecnologias, mas aí o mercado consegue... você está usando, tem terra limitada, você vai usar terra para produzir arroz, ou soja, ou feijão. Poxa, para isso você precisa saber quanto que as pessoas gostam de arroz, soja ou feijão, e cada um gosta de uma quantidade diferente, tem várias tecnologias, mas o mercado consegue igualar isso tudo. Aí você chega no equilíbrio, acha esse vetor de preços e pá, oferta igual a demanda para todos os bens. Equilíbrio e nada muda. É impressionante, o feito intelectual que foi fazer isso, achar... se você for com um PhD, não sei se na graduação você faz, mas eu, lá no PhD, na primeira aula de micro,
você tem que provar que existe isso, tem que usar o teorema de ponto fixo de Kaputani e provar que, dado aquelas premissas, existe um vetor de você tem que provar que existe, que é único e que é estável. Então, a gente explora equilíbrio de tudo quanto é jeito. Um outro exemplo de equilíbrio que a gente lida muito é a teoria dos jogos. Então, a teoria dos jogos, cada um tem uma estratégia diferente, e o equilíbrio de Nash é quando uma estratégia que eu tenho, onde o que eu acho que a sua estratégia é, e eu estou respondendo a ela otimamente, você está respondendo otimamente, então ninguém quer mudar o que está fazendo, e aquilo é um equilíbrio. Enquanto não mudar o parâmetro, nada muda. E o terceiro exemplo é expectativas racionais. Então, expectativas racionais eu tenho algum jeito de prever o que vai acontecer no futuro, e as expectativas racionais são quando eu realmente consigo prever o futuro, e, então eu não quero mudar o que eu estou prevendo e estar no equilíbrio. Então, em todos os casos, nada muda. Não é bem verdade que nada muda. Claro que a gente sabe que as coisas mudam, só que como é que a gente trata a mudança? Com estática comparativa. Ele diz assim, eu achei um equilíbrio, desses 3 equilíbrios, mas o que acontece agora se eu mudar esse parâmetro? É o que a Luísa estava fazendo agora há pouco. Ela rodou com alguns dos parâmetros daqueles sliders, ela achava o equilíbrio, analisava o equilíbrio, aí ela falou assim, agora eu vou mudar a expectativa de vida. E mudava só a expectativa de vida, o resto tudo ceteris paribus, e o que aconteceu com o equilíbrio? Então, a gente vai de um equilíbrio para o outro, de um equilíbrio para o outro. Lá, aliás, quando ela fazia, não, porque lá a gente via o que acontecia entre um equilíbrio e o outro. Mas a economia a gente geralmente não vê, a gente tem um equilíbrio, muda o parâmetro e vai direto para outro equilíbrio, mas talvez entre um e outro, talvez algumas coisas fortes aconteceram, e mais, na verdade, a gente provavelmente nem chega no outro equilíbrio, porque as coisas estão mudando o tempo todo. Então, a gente está indo na direção de equilíbrio, mas aí muda outro parâmetro e você está flutuando. Muito do que o Brian Arthur tenta fazer nesse trabalho é mostrar essa ideia que a economia não é estática, ela está churning, é tipo fazer manteiga, você está virando leite, está churning, está sempre, ela está se refazendo o tempo todo. Então, os agentes estão fazendo suas decisões olhando o fenômeno maior, o mercado, ou seja, o que está acontecendo. Eles tomam as decisões, mas as decisões deles afetam o ambiente. Aí o ambiente muda, e aí muda as decisões deles, que mudam o ambiente, e você fica sempre se refazendo. Então, é uma metáfora muito mais biológica do que mecânica. É isso que está aqui, acabei de falar, né? As pessoas estão interagindo localmente, respondendo isso que é legal, respondendo a problemas mal especificados. Em economia, geralmente, você pega qualquer modelo, pega uma prova sua, teoria dos jogos, o problema é perfeitamente especificado. Você pode fazer estratégia A ou estratégia B. Tem 2 tipos de pessoas, e os payoffs são exatamente esses, né? Mas na vida real não é assim, são problemas mal especificados. Você diz assim, olha, eu não sei tudo o que pode acontecer. E eu não sei, se eu fizer estratégia A, eu não sei exatamente o que vai acontecer, estratégia B também, o problema é mal específico. Eu vou descobrir a natureza do problema à medida que eu for indo. Então, é muito mais assim. Claro que dá para entender por que a economia trabalha com problemas bem especificados, porque aí permite chegar na resposta. E é bom fazer essas simplificações. Mas, em geral, é muito mais messy, que nem ele fala. Então, as pessoas reagem olhando esses fenômenos, os fenômenos mudam, as pessoas reagem em loops recursivos. A chave de complexidade é interação e iteração. Você fica iterando nas interações o tempo todo, né? Isso não quer dizer que não existe equilíbrio, às vezes existe equilíbrios por um tempo, depois pode sair do equilíbrio. Aí botei ele falando em inglês aí. The economy becomes something not given. A economia não é dada e não existe. Not given and existing, but constantly forming and developing from a set of actions, strategies, and beliefs. Something not mechanistic, static, timeless, and perfect, but organic, always creating itself alive and full of messy vitality. Então, a metáfora é uma metáfora biológica, ecológica. Então,
uma das coisas que acontece, uma das razões por isso, uma das premissas é essa premissa de feedback negativo. Economia é tudo feedback negativo. Como eu falei, o Paul Krugman foi um dos primeiros, não foi o primeiro a pensar nisso. O Brian Arthur cita o Alfred Marshall já especulando sobre isso. E se o mundo tiver retornos positivos para algumas coisas? Então, o que é feedback negativo? Feedback negativo é assim, eu tenho um ar-condicionado, eu ponho lá que eu quero 23 graus, aí a temperatura passa dos 23, isso liga o termostato, fica frio, aí fica frio, volta para 23, até vai um pouquinho abaixo, daí desliga e você tenta, o mais longe que você está da temperatura, o mais forte que é o ar-condicionado para cima ou para baixo. Então, ele tende a empurrar tudo para um equilíbrio, né? Custo marginal e benefício marginal é a mesma coisa. Se o custo marginal está maior do que o benefício marginal, então as pessoas vão comprar menos, vão fazer menos daquela atividade e daí o custo vai cair e o benefício vai subir, porque o benefício é decrescente, e eventualmente você chega no equilíbrio, né? A forma das curvas a gente escolhe justamente com premissas para garantir que vai ter equilíbrio. O preço do tomate, sempre tem isso. O preço do tomate, feijão, o que você quiser, leite, carne. O preço do tomate está muito alto. Aí o que acontece? Tem forças de feedback negativo. Um monte de produtores que iam plantar pepino falam, opa, o tomate está caro, vamos plantar pepino, vamos plantar menos pepino e mais tomate. Aí eles vão e plantam mais tomate e o próprio sistema de preços faz com que esse feedback negativo... a gente já vai ver a consequência nesses mercados agrícolas, você tende a errar, né? Você acaba plantando muito tomate, aí despenca o preço do tomate. Mas o feedback é negativo. E tem muito feedback negativo. Só é interessante que a profissão meio que ignorou o feedback positivo. Não totalmente, claro, Krugman, ou Brian Arthur, ele foi um dos primeiros a trabalhar nisso, mas tem muito mais do que você esperaria, dado o que você olhar no livro-texto padrão. Você raramente vê uma análise que inclui feedback positivo. Então, feedback positivo é tipo esses mercados winner take all, power laws, essas coisas assim. Então, assim, todo mundo está lendo Harry Potter, aí um monte de gente está lendo Harry Potter, aí outras pessoas que vão comprar um livro, eles querem comprar um livro que as outras pessoas estão lendo. Então, mais gente ainda vai ler Harry Potter, aí Harry Potter vai fazer mais sucesso, aí mais gente vai comprar ainda, vai fazer mais sucesso, mais gente vai... Então, o retorno é positivo, mais forte que tal, mais forte que fica. Claro que isso não pode perdurar para sempre, né? Eventualmente, o mundo inteiro está lendo Harry Potter, e aí não tem como ir para frente. Mas, durante um grande período, os retornos podem ser positivos. Essa corrida aos bancos, você assim... um banco foi à falência, aí... As pessoas acham que os outros bancos vão à falência. Aí dizem, não, mas o meu banco é seguro. Aí algumas pessoas começam a tirar os depósitos. Aí outros vão tirar depósitos. Aí você resolve tirar seus depósitos. E o mais que as pessoas tiram os depósitos, o mais que faz sentido tirar os depósitos, então mais gente vai vir depois. Mesmo se seu banco não tiver risco, ele pode ter risco sistêmico. Protesto é a mesma coisa. A gente viu um modelo de protesto na aula passada. Você não queria ficar de pé e bater palma, ou mais gente que está batendo palma, mais gente que está protestando, mais pessoas vão aparecer. Esse último exemplo aqui eu botei assim, um casal que a esposa odeia que fale para ela, calma, querida. Então ela vai ficar brava com alguma coisa, o marido chega, não, calma, querida. Aí ela fica mais brava ainda, ele, calma, querida, mais brava ainda. Calma. Então, porque ele quer... Né? E claro que eventualmente vai parar, mas é feedback positivo. Aqui está um exemplo onde isso afeta. Não sei se já viram esses modelos de teia de aranha, cobweb models. O modelo oferta e demanda, quando ele funciona bem, quando é tudo instantâneo, ele é assim, ele é convergente, ele tem um equilíbrio. Se o preço estiver acima do preço de equilíbrio, aí você tem esse excesso de oferta, que faz com que o preço caia, aí tem um excesso de demanda que faz, e o preço vai ajustando e vai subindo sempre na direção do equilíbrio. Chega no equilíbrio, nada muda, né? Mas pode ser diferente. Pode ter esse caso assim, dependendo da inclinação da oferta. Ou, se eu não me engano, isso acontece quando
é um mercado quando a decisão de produzir acontece antes de saber a demanda. Por exemplo, tomate. Sabe? Decidir quantos hectares plantar sem saber qual vai ser o preço daqui a 6 meses. Então, nesse caso aqui, o preço começa aqui, daí o preço vai... com esse preço, a demanda é essa, com essa demanda, a produção é essa, com esse preço daí aqui, e ele vai crescendo e vai ficando fora. Ele não tende a um equilíbrio. Ou pode, esse exemplo do meio, ele fica num padrão contínuo, não fica um equilíbrio único, fica circulando ali. Claro que teria que ter condições muito especiais para isso. Mas o ponto é, isso aqui, esse resultado de equilíbrio único depende de premissas. E a gente vê isso acontecendo bastante, mas é possível outras coisas. Tá, outra coisa que ele menciona que tem a ver com essa ideia de equilíbrio, essa ideia de incerteza fundamental. Talvez vocês conheçam isso como Knightian Uncertainty, que é o Frank Knight, dos primeiros da década de 50, eu acho, veio com essa ideia, que é diferente de risco. Claro, a economia sempre tenta incorporar a ideia de incerteza e risco, mas geralmente de risco. Qual que é a diferença entre incerteza e risco? Risco, você sabe, você tem uma distribuição de probabilidade do que pode acontecer. Então, você vai investir ou fazer um projeto, você sabe o que pode dar errado e você tem uma probabilidade. Eu tenho 30% de faltar insumos, 30% de ter que pagar propina e etc. Então, você sabendo o risco, você pode manejar o risco, você pode lidar, tem formas de lidar com o risco de seguros e hedge e outras coisas assim. Com incerteza, você não sabe. Botei essa citação do Keynes, repara, em 37 falando isso. Eu estava lá em 37, dizendo, uma coisa assim, será que vai ter guerra? Ele está lá em 37, né? É só esperar 2 anos e vai ter mesmo, mas isso aqui é uma pandemia, ninguém sabia. Né? Ou a taxa de juros daqui a 20 anos. E sobre esse tipo de coisa, a gente não tem risco, a gente tem certeza, você não tem a mínima ideia do que pode acontecer, que tipo de guerra, qual jeito, ou guerra, ou seja, uma pandemia, o que vai ser, e não tem como quantificar. E não tendo como quantificar, daí você não tem como, fica muito mais difícil agir. Toda a ideia do Nassim Taleb é isso, é como lidar com risco. E o que ele está argumentando ele inclusive teve um tweet essa semana falando isso, que tudo que eu fiz desde o primeiro livro que eu escrevi é mostrar que a vida é composta dessas incertezas, mas que você tem como se precaver contra isso. Você sabendo que o mundo é distribuído como um power law, que no Texas, de repente, pode faltar massivamente energia, pode ter um blackout desse tamanho, que é uma cauda grossa, uma probabilidade não negligível, daí você tem como lidar com isso. E eu botei esse livro do Mervyn King, ele foi o presidente do Banco Central inglês, até recentemente, até alguns anos atrás, muito respeitado na área de macroeconomia, ele e um outro economista argumentando que isso é muito mais prevalente. Ele como presidente do Banco Central, ele via isso, era isso que ele encarava. A gente pensa que não, puxa, o pessoal lá no Banco Central, eles têm os melhores economistas às suas voltas, eles estão lá precificando tudo, eles estão diversificando o risco e sabendo o que está acontecendo. Eles eu não sentia isso de jeito nenhum, eu sabia que estava correndo essa incerteza que eu não sei o que vai acontecer. É bem diferente o tipo de política que você deve fazer. Esse livro é bem recente. Bom, aí eu quero mostrar esse modelo do Brian Arthur, que é sobre isso. Então, como é que as pessoas agem nesse contexto de incerteza? Onde você não tem como deduzir o que vai acontecer. Repara que a teoria dos jogos é tudo deduzido, né? Você pega... Mesmo quando tem probabilidades, mas você pega as condições, os payoffs, as estratégias possíveis, que são limitadas, geralmente são 2 estratégias, cooperar, não cooperar, e você deduz. Qual que é a diferença entre dedução e indução? Muita gente, quando se pergunta isso, fala assim, não, que dedução, você vai do específico para o geral e do indução do geral para o específico. E, às vezes, é isso que está em jogo, mas é mais que deduzir. Você tem informações
para ir logicamente passo a passo e chegar numa resposta. Através de lógica, você consegue chegar na resposta, você deduz a resposta. Com indução, é muito mais probabilístico. Tem várias coisas que podem acontecer, isso vai induzir o que você acha que vai acontecer, mas tem uma probabilidade daquilo acontecer. Então, a gente vai ver que é mais ou menos isso. Aqui está o paper que ele escreveu, o problema do El Farol, vou descrever o que ele é. Repara que ele apresentou isso no encontro lá da American Economics em 94, e uma das pessoas que estava assistindo, porque esses são os anais, como se fossem anais do encontro, era o Paul Krugman. Agora, tem uma história sobre os dois. O Paul Krugman, como eu falei, ele é reconhecido como o cara que introduziu retornos crescentes em economia, mas o Brian Arthur também. O Brian Arthur tem vários papers sobre lock-in, a ideia de lock-in, de path dependence. Então, eles meio que competiam um contra o outro, e o Paul Krugman, o Paul Krugman é um cara bem personalidade muito forte, né? Então ele gosta de destruir os seus inimigos, e tem um artigo que ele escreveu demolindo o Brian Arthur uma vez, talvez porque ele queria assim, eu que sou o cara do increasing returns. As pessoas não falam de Brian Arthur, mas eu sou o cara do increasing returns. Essa é a minha teoria. Então, o que é o Farol? O Farol é um bar lá em Santa Fé, onde fica o Santa Fé, no Novo México. É um bar irlandês, e nas quintas-feiras, tipicamente, tocava uma banda de música irlandesa. Então, é isso que vocês estão vendo aí. E as pessoas gostavam de ir, só que acontecia, o bar era relativamente pequeno, então, por exemplo, se fosse mais do que 60 pessoas, ia ter gente suada, ia ficar cheiro ruim, ia ser difícil pegar cerveja. Geralmente, você não queria estar lá se tivesse mais que 60 pessoas. Não dava de ouvir a banda, nem nada. Então, se tem mais de 60, eu preferia ter ficado em casa. Se tem menos do que 60, então ia ter cadeira para todo mundo, ia ser ótimo. Então, essa é a situação. Se quiser pegar um contexto atual para isso, você vai se vacinar. Então, liberou vacina para jovens. Então, você diz assim, opa, então eu vou vacinar amanhã. Mas eles dizem, não, mas espera aí, vai estar lotado de gente, vai ser fila. Eu só quero ir me vacinar se eu achar que vai ter fila de menos de 10 minutos. Então, você quer estar na minoria. Os físicos transformaram isso aqui, os econofísicos adoram um problema chamado minority game, o jogo da minoria. Você quer estar na minoria. Eu vou me vacinar se a maioria das pessoas não estiver indo se vacinar amanhã. Senão, eu prefiro esperar, eu vou daqui a 2 semanas, quando estiver vazio. Então, você tem que resolver esse problema. Hoje, eu vou ver o show, eu vou me vacinar. Diz assim, bom, então, para eu tomar essa decisão, eu preciso decidir quantas pessoas eu acho que vão. E aí, cada pessoa vai tomar a decisão de um jeito diferente. Você vai ter que induzir, você não tem como deduzir. Não tem como esperar e ligar para saber, suponho que eles não têm. Então, você tem que induzir. Você sabe quantas pessoas foram ontem, no dia anterior, em cada semana. Acho que eu botei aqui um exemplo. Aqui. Eu boto aqui. Então, cadê meu certo aqui? A semana passada foram 35 pessoas. Opa, teria sido ótimo ter ido. Na anterior, 22. Teria sido bom. Talvez não seja... talvez seja 60, sei lá. Então, aqui... Então, eu sei. Então, a única informação que eu tenho é essa. Então, eu vou ter que criar uma regra para mim, pensando o que os outros estão pensando, tipo teoria dos jogos, para tentar induzir se eu vou ou não vou. Só que tem infinitas regras, e a sua crença pode ser... Né, aposto que você tem idosos na sua casa, vocês passaram por isso essas semanas. Sua avó estava falando, não, eu vi no jornal que estava lotado de gente, então amanhã deve estar vazio, porque muita gente foi hoje, e as pessoas estão vendo que estava lotado, então ninguém vai amanhã, ou vão. Então, ele botou aqui vários exemplos aqui. Uma crença vai o mesmo número de pessoas essa semana que semana passada. Ou talvez não o contrário, talvez vai ser o espelho em torno de 50. Foi 15 a menos de 50, então na próxima vai ser 15 a mais. Ou então, sei lá, tem várias, e você não tem, e cada pessoa vai fazer de um jeito diferente.
O que ele faz daí é um modelo, no NetLogo tem, eu não vou ter tempo de ir lá, eu estava pensando em ir lá e abrir, mas você pode dar uma olhada, você pode escolher, inclusive, quantas estratégias as pessoas têm e qual é o tamanho da memória deles. Eles têm informação de quantas semanas para trás. E aí você vai mexendo com o negócio e o resultado dá um negócio assim. Você vê que está aqui os 60, então na primeira semana foi bom, você está menos que 60, segunda semana também, a terceira semana já foi acima, e essa semana aqui foi horrível ter, né? E assim por diante. Esse é o resultado. Isso muda, você dando memória maior para as pessoas muda. Uma coisa interessante que emerge aqui, parecido com o resultado da Luísa lá, é que não é que tem um equilíbrio, mas tem em torno de 60. Ele automaticamente vai para 60, porque se sistematicamente estiver abaixo de 60, se nas últimas 10 semanas estava abaixo de 60, aí as pessoas, qualquer que sejam as suas crenças, a maioria delas vão dizer, já deu 10 semanas bom, vamos na próxima. E por isso ele tem de volta de 60, mas a cada semana você nunca tem como saber o que vai ser. Você não consegue deduzir isso aqui. Você pode ser Sherlock Holmes e você não vai deduzir isso aqui. Você vai usar esse método indutivo e vai... e muitos dos problemas que a gente resolve são esse tipo de problemas. A gente não consegue... o tipo de controle, de presciência, de otimização que a gente está acostumado com modelos de economia, tipicamente não tem. Mas, por outro lado, ele mostra que também isso não quer dizer que a gente está solto ao Deus dará, pode acontecer qualquer coisa. E outra coisa interessante é que o que emerge, as crenças que emergem, as estratégias que as pessoas estão seguindo, é como se fosse uma ecologia. Cada um está seguindo estratégias diferentes. E você pode seguir uma estratégia que vai funcionar 3 vezes seguidas, aí vai reforçar ela, tem um elemento evolutivo. Puxa, ela funcionou 3 vezes, vai tender a fazer mais, mas eventualmente mudou a circunstância, a ecologia mudou, outras pessoas também estão fazendo, as outras pessoas souberam o que você está fazendo, também estão usando, e aí muito mais gente vai optar por ir, aí a estratégia que funcionava não funciona mais, e isso vai continuar. Deixa eu ver se... Tá. Basicamente, esse é o farol. Aí botei aqui não sei se já ouviram falar em Yogi Berra. Se eu não me engano, ele é tipo um jogador de beisebol americano, mas ele é famoso na mitologia americana como esses caras que falam uns ditados engraçados, irônicos, tipo Mark Twain e Groucho Marx. Então, ele fala assim, aquele bar, no one goes there anymore, it's too crowded. Meio que não faz sentido, mas faz. E aí, só para acabar aqui, isso é outra coisa que ele põe no livro, isso aqui é muito interessante, isso aqui é um sueco que chama Christian Lundgren, fez esse modelo, é um modelo de teoria, é um dilema dos prisioneiros iterado, que fica jogando, evolutivo, então, repetido. Então, tem um monte de atores, é um grid como se fosse do NetLogo, e um monte de gente está jogando Dilema dos Prisioneiros com seus vizinhos, e cada um está com uma estratégia diferente, que estão codificadas nesses bit strings de 0 e 1. Então, o 0 é como assim, na estratégia anterior, se o outro jogar cooperar, eu coopero. O 1 é se o outro jogar cooperar, eu jogo não cooperar. E ele vai ficando maior à medida que você vai incorporando esse com 4, aquele 1001. Então, o primeiro 1 é se o outro cooperar, eu não coopero. O 0, se o outro não cooperar, eu coopero. Daí, o outro é se o outro, na rodada passada, cooperou, eu também coopero, e o 1, e etc. Então, lá no final, você vê que está crescendo. Então, o jeito que cada um está jogando, quem ganha, o perdedor imita a estratégia dele, Então, ao imitar a estratégia dele, isso quer dizer que é evolutivo.
aquele que é mais fit, aquela estratégia está crescendo em uso nessa competição, e daí, de vez em quando, eu não me lembro como, mas de alguma forma aumenta a memória de alguns, ou vai aumentando a memória, e tem umas mutações. Às vezes, um erro, a pessoa quer cooperar, mas sem querer 1 vira um 0, 0 vira 1. Isso permite trazer novidades no negócio. Então, veja o que acontece aqui. Então, 10 mil rodadas, 20 mil rodadas, 30 mil rodadas. Aqui no começo, nesse começo aqui, chega meio que um equilíbrio. Você tem, assim, uns 70% das pessoas estão jogando... Já vou, Sofia. 70% estão jogando não cooperar, e os outros cooperar, não cooperar, e está meio que estável. De repente acontece uma coisa, acontece um monte de mudanças de estratégias, e de repente aqui emerge uma que está dominando, mas de repente ela é invadida. Do jeito que a gente fala assim, ela é invadida, ela não é evolucionariamente estável. E aqui durante um tempão, essa estratégia aqui do 0001 dominou, quase que exclusivamente, quase todo mundo jogando ela, mas aqui a gente teve alguma mutação que surgiu uma outra estratégia que é ótima contra essa 001. Enquanto que a 0001 dominava contra quase todas, tem uma que era vulnerável a ela. E aí isso vai mudando. E se você rodar de novo o modelo, pode dar outras coisas. Diga, Sofia, pergunta, comentário. Quando eu li, eu não entendi muito bem, e agora eu ainda não entendi muito bem. Assim, quando você joga 0, significa que você joga a mesma estratégia do outro jogador, ou não tem nada a ver com isso? Então, se ele coopera, você também coopera. Eu acho que assim, eu teria que ver exatamente, mas esse 01 é uma lista, é uma estratégia. Uma estratégia é uma lista do que fazer, dado o que o outro vai fazer. Então, o 0, digamos, seja assim, o primeiro número, que nesse caso é 0, faça o mesmo do outro. E o segundo número, faça o mesmo se ele cooperar, ou, sei lá, eu também tenho que olhar para saber exatamente, mas a estratégia define o que fazer, dado o que o outro faz. E quando ele fica maior, a estratégia, você está levando em conta o que ele fez. A sua estratégia não é só o que ele está fazendo nessa rodada, mas o que ele fez na rodada passada, retrasada. Então, se ele vem cooperando nas últimas 4, nessa eu não vou cooperar, por exemplo. Tem que ler o paper original para ver exatamente como é que é, mas a mensagem disso é como que você não consegue prever e como não tem equilíbrio. Não tem um equilíbrio. A gente não está acostumado com isso. Eu quero saber, não, mas tem que ter um equilíbrio. Isso tem que ir para um equilíbrio para eu saber o que responder na prova. Mas o negócio é para mostrar que não tem um equilíbrio. Se você rodar de novo, tem algumas rodadas, depende muito de condições iniciais. Se você rodar de novo, pode surgir um equilíbrio. Às vezes surge um equilíbrio. Aí tem uma estratégia que domina, o tit for tat, por exemplo, né, que tende a ser muito forte, que é esse 0-1, é o tit for tat. Aí ele domina. Mas é possível que surja uma mutação, uma nova estratégia que ganhe do tit for tat. Então, é tipo modelo evolucionário, de modelo algoritmo genético evolucionário. Bom, aí só esses... Eu vou parar aqui agora, que já está chegando 1h30 aqui, mas ele trata outros vários temas, alguns mais curtos, por exemplo, e alguns que a gente vai tratar. Redes, nós vamos falar sobre isso. Ele está fazendo, assim, o que é esse negócio de Complexity Economics? Quais são os instrumentos, o que ele serve? Power Laws, nós vamos ver. Risco sistêmico, não vamos ver. Política, Policy Making, nós vamos ver um paper chamado Why Public Policies Fail. Inovação e tecnologia, ele tem um livro sobre isso, a natureza da tecnologia. Eu achei uma capa nova, gostei dessa capa aí, tem, né, de onde vem a inovação, como é que ela funciona. Essencialmente, o que ele está argumentando que é recombinação. Inovação vem de recombinação de coisas que já existem. Econofísica, distribuição, que a gente começou a aula hoje com distribuição. Em economia,
não é tão comum, a gente geralmente está mais preocupado em crescer o bolo, mas é uma preocupação grande. Aplicações industriais, ele menciona isso, né? Como é que a complexidade pode ser usado para realmente fazer coisas de verdade. E eu me lembro que tem alguém na turma que está interessado em infraestrutura, ele menciona toda uma literatura de economia autônoma, assim, essa ideia de cada vez mais o mundo vai ser automatizado, os carros vão se dirigir sozinho, a internet das coisas, os aeroportos, pouso, não tem seres humanos mexendo e cada um vai se comunicar entre si. Aí o que pode acontecer? Que tipo de... São agentes diversos interagindo, pode acontecer coisas ali, podem emergir padrões e fenômenos ali. Eles podem escravizar o ser humano. Então é isso. Deixa eu parar aqui. Alguma pergunta? Alguma questão? Deixa eu então só falar a próxima aula, o paper, que eu estou pensando em fazer um paper aqui nessa próxima aula, em vez, eu queria já ter mais aplicações, eu estou pensando nesse paper aqui, ó. É um paper sobre cidades, eles vão aplicar em cidade, é sobre scaling. É um português que chama Luiz Bittencourt, e deixa eu mostrar o paper para vocês. Se você for no Google e puser isso aqui, Growth, Innovation and Scaling, ele é no PNAS, que não é um journal de economia, é um journal desses maiores acima, e inclui o Jeffrey West. O Jeffrey West é o ex-presidente do Santa Fe Institute, é um físico, e a ideia aqui é de scaling, a importância de scaling. Eu noto que a internet está começando a sacudir um pouco. Então, a gente vai ler isso. Esse é um paper avançado, então eu não espero que você vai ler o paper e conseguir entender tudo, mas a ideia é leia a introdução, leia o que der para entender. Ele geralmente é muito curto no PNAS, eles geralmente o texto em si é curto, e aí tem um material suplementar que é gigante. Então, a gente dá uma olhada no paper, e a gente vai olhar um pouquinho também. O Jeffrey West lançou 2 anos atrás um livro chamado Scale. Vamos olhar os argumentos ali do Scale. Não apareceu o que eu estou falando aqui, né? Agora que eu vi. Desculpa. Cadê? Desculpa, eu fiquei falando e o paper não apareceu, mas está aqui. É esse aqui. Growth, Innovation, Scaling and the Pace of Life in Cities. Tem um pouco a ver como é que do micro para o macro, como é que as coisas mudam, mas mantém uma assinatura. Eles não mudam completamente, mantém uma assinatura. Então, quinta-feira a gente faz isso. E lembra, quem quiser apresentar quinta-feira, manda um e-mail para mim. Ok. Então, até quinta. Obrigada.